E aí, bora ranquear todos os contos de Morada do Desertor e falar sobre cada um deles? Então bora já pro nosso ranking. O primeiro conto dessa coletânea do Junji Ito é Biokasa, que é um conto que eu achei bem interessante porque dá pra ver que é um traço do Junji Ito que ainda é muito inicial, né? Eu não sei se esse é o primeiro conto que o Junji Ito fez na sua carreira, mas é muito perceptível a diferença da arte do Junji Ito, né, nesse primeiro conto, em relação aos outros que estão aqui, mas ao mesmo tempo é curioso que eu achei que esse traço meio iniciante do Junji Ito acabou contribuindo para essa atmosfera bizarra que essa história tem, né? Essa personagem que num primeiro momento você acha que ela está realmente interessada, né, naquelas manias muito peculiares que o chefe dela tem, mas no decorrer do conto você vai percebendo que não é bem assim. Ela estava ali tentando de alguma maneira talvez agradar ele por conta de uma questão profissional, mas no decorrer aí, né, do conto, a coisa vai ficando, né, cada vez mais séria, cada vez mais bizarra, como, né, os contos do Junji Ito normalmente são, né, ele parte de uma premissa e aí ele vai extrapolando aquela premissa para coisas que você normalmente não imagina. Eu achei bem interessante esse conto, a maneira com que o Ito faz uma espécie de leitura, né, das relações de poder. Como que uma pessoa numa posição privilegiada, né, de poder numa relação, faz com que outra, né, se submeta ou tente, né, submeter outra pessoa àquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. E foi, claro, um conto que eu gostei bastante, foi uma ótima forma de iniciar essa coletânea, e eu vou colocar aqui a Biokasa em muito bom. E agora vamos para Ladra de Rostos, mas antes disso eu queria pedir para você o seguinte: faz aí nos comentários o seu top 12 contos de Morada do Desertor, pra gente comparar aí, né, ver quais são os favoritos da galera e trocar uma ideia legal aí sobre cada um dos rankings. Ladra de Rostos também foi um outro conto que eu gostei bastante. Essa coletânea aqui, ela começa muito bem nesse sentido, dessa moça, né, que ela tem uma habilidade de conseguir copiar a aparência dos outros, né, e é muito legal como no decorrer, né, da história, e acho que no geral das histórias do Ito, você muitas vezes vai fazendo a leitura e você começa a perceber temas, né, que o autor aborda nessa história, só que no decorrer da própria história, ele te faz repensar esses temas, porque inicialmente eu imaginei que se trataria de uma história sobre inveja, mas eu acho que não é apenas sobre isso. Num primeiro momento, né, você acredita que o que essa moça quer, né, é realmente tomar a vida da outra, né, é ter o protagonismo da vida da outra, fazer com que a verdadeira pessoa assuma e ela assuma esse lugar. Mas conforme a história vai se desenvolvendo, eu comecei a perceber até algumas questões relacionadas a, por exemplo, a identidade da própria imagem dela, de como ela, nessa questão de se transformar em outra pessoa, ela na verdade está perdendo a sua própria essência. E esse conto, ele acaba de certa forma também dando uma rasteira na gente, né, porque a gente acredita que ela vai ser no final a grande vilã dessa história, mas ela acaba sendo também uma vítima dessas circunstâncias, de certa forma, né, ela sofrendo justamente por não possuir uma identidade e tentar se encaixar ou tentar até mesmo copiar alguém, roubar a identidade de outra pessoa. E aí, não tem como também ser diferente a Ladra de Rostos, não entrar aqui no muito bom. Tem que ser aqui mesmo é o lugar desse conto. E o Quarto da Modorra também é um outro conto aí que eu gostei pra caramba. Ele vai já pra uma linha muito mais visceral, né? Uma linha muito mais, talvez, gore, não sei, mas ele é um terror, né, muito mais explícito do que os dois contos anteriores, né, porque a gente tem esse escritor que ele não consegue dormir por conta de uma coisa muito bizarra que tá acontecendo no sonho dele. Ele fala que quando ele dorme, uma outra pessoa tenta, né, tomar o lugar dele. E aí você começa a ficar numa dúvida junto com a própria personagem, né, a amiga dele. E aí ele acaba convencendo ela, né, pra ela acompanhar ele, ficar passando ali uma noite com ele enquanto ele dorme, porque ele tem medo de que algo possa acontecer. E nisso ele acaba pedindo, né, pra ela prender ele ali com fitas e tudo mais, prender os braços, prender as mãos dele. Porém, ela ainda continua muito descrente com essa história. Ela acha que ele só tá querendo realmente chamar a atenção dele e ela acaba cortando essa fita. E aí na hora que eu vi esse quadro eu falei, putz, vai dar merda na página seguinte, e dá merda mesmo. A cena do braço saindo da boca do cara é uma coisa assim bizarra. Tô olhando aqui agora e assim, é bizarro, né, o conceito disso aqui, né, e aí ela se desespera, né, dá um grito, acorda ele, e aí o próprio cara, né, vai lá e segura, né, a mão que tá saindo de dentro dele e aí impede, né, que esse bicho saia de dentro dele, né, e ele não sabe exatamente o porquê que isso acontece. Não fica muito claro, né, o autor ele deixa realmente pra gente
talvez fazendo uma interpretação a respeito de outras camadas que essa história possa ter. E no final das contas, ela diz que não vai, né, largar ele, vai ficar com ele, só que ela tem a péssima decisão de prender a mão dos dois juntas. E aí o cara acaba dormindo novamente. Só que acontece é que esse monstro aí quer sair novamente. Ele começa, né? Quando esse bicho ele vai sair, o próprio corpo do cara vai entrando por dentro dele, como se fosse virar do avesso. E aí a menina começa a ser puxada junto. Esse conto tem uma reviravolta, né, muito boa, porque passa um tempo, a polícia vai investigar, né, o desaparecimento dessa moça, e o monstro tá lá dentro do apartamento. E aí a gente fica aí na dúvida, né? Será que nós também não somos versões dentro de um sonho de outra pessoa? E o quarto da Modorra fica também aqui no muito bom. E se você está gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos que eu irei fazer de outros mangás do Junji Ito. Bom, a Teoria do Diabo é o próximo conto aqui, né, que a gente vai fazer o nosso ranking. Esse já é um conto, né, que ele trata de um tema real, né, de um tema muito sério, que é uma questão que eu acho que pode até, né, as pessoas que são sensíveis ao tema, né, podem ter uma grande dificuldade, né, de fazer a leitura dessa obra. E o que acontece nessa história é o seguinte, né, uma menina, né, de uma escola, enfim, ela gostava de um menino, combinou de sair com ele, e aí o amigo dela acabou colocando, né, um gravador, né, na mochila dela para ouvir o encontro dos dois. Uma zoeira, né, uma brincadeira ali de adolescente. E aí ele lembra, né, de que o gravador tava lá nas coisas dela, e ele resolve, né, pegar esse gravador pra entender o que aconteceu. O que levou ela de um momento em que ela estava super tranquila de manhã com ele, e no mesmo dia ela foi pro alto de um prédio e se jogou. E aí ele descobre uma situação, né, bizarra, porque a moça, a amiga dele, né, tava andando na rua, já tinha combinado de se encontrar com o menino que ela gostava, e aí surge uma pessoa e começa a falar algumas coisas para influenciar, né, a mente dessa menina, influenciar ela, né, a tirar a própria vida. Quando esse conto terminou, eu lembrei na hora, né, do chamado, né, por conta daquela história do telefonema, que se você assistir a fita, você vai morrer, né, em 7 dias e tudo mais. E é o que acontece aqui, porque essa pessoa surgiu para amiga desse rapaz e ela começou a falar, né, algumas coisas para ela, no intuito de influenciar ela a tirar a própria vida. Só que por tabela, por ele também ter ouvido essa mensagem, a história acaba tendo um desfecho, né, igual para ele, ou seja, nessa fita ela está amaldiçoada. Fica aí uma grande questão, né? Será que outra pessoa vai ouvir essa fita também? Mais uma vez, assim, pela reviravolta, pela temática, o Junji Ito em poucas páginas consegue desenvolver uma história muito interessante. Sou obrigado também a colocar aqui esse conto em muito bom. E é o seguinte, eu vou pular os longos cabelos do sótão, porque esse aqui é um dos contos que eu mais gostei dessa coletânea, e eu acho que vai ser mais legal falar sobre ele lá no finalzinho. Então a gente tem nessa sequência aqui o Amor Roteirizado, que vai abordar ali uma relação, né, entre duas pessoas, né, uma moça que acabou, né, o namorado terminando com ela, e ela acaba não aceitando, né, o fim desse relacionamento, inclusive porque ele acaba entregando uma fita pra ela, né, pra que ela se lembre dele sempre, pra que ela tenha contato com ele sempre, uma coisa meio esquisita assim. Ela acaba se envolvendo, né, numa briga, numa luta corporal com ele e acaba matando ele, né, ela acaba, né, atingindo ele aí com golpes de faca e tudo mais, e ele acaba morrendo. E ela vai olhar o que tinha lá naquela fita. E aí, pra nossa surpresa, o que acontece é que o cara, ele gravou pra ela uma fita com mais ou menos 6 horas assim de conteúdo, 6, 7 horas de conteúdo, dele interpretando uma peça que ele escreveu sobre eles dois. E aí essa moça, ela começa a se comunicar com esse vídeo dele. E aí no final das contas, o mais maluco é que o cara, na verdade, ele não tinha morrido. Ficou ferido, desmaiou, e ele aparece novamente na história, né, aqui, pedindo pra ela socorrer ele, que ele faz o que ela, né, o cara tá numa situação ali que praticamente morrendo, ele vai implorar pra ela e fazer qualquer coisa pra salvar ele. E no final, ela acaba dizendo que ela não quer salvar ele, e a história termina com ela interpretando a personagem dela com o vídeo do namorado dela morto. Essa história aqui, assim, eu achei ela bem interessante, porém, comparada a essas outras histórias que eu coloquei aqui no Muito Bom, ela fica um pouco abaixo. E fora que a brincadeira aqui é a gente preencher todos os espaços da lista. A Espada do Reanimador também, assim, eu achei interessante, mas eu não sei, eu não consegui me conectar tanto com essa história. Achei legal, assim, o desenrolar e tudo mais, mas, sabe, assim, mesma coisa dessa história anterior aqui, né, da namorada, né, e do namorado aí com a fita bizarra e tudo mais. Eu não gostei tanto dela assim quanto as outras. Então, mas assim, de qualquer forma, não foi uma história que eu desgostei, mas eu vou deixar
aqui no ok. Agora, Coração de Pai é uma história que eu gostei bastante, já vou adiantar aqui que eu coloco no muito bom. É uma história que acho que dialogam com muitas realidades, com muitas pessoas, né? Nessa relação de uma família muito, às vezes, exigente, às vezes regrada, né? Com os filhos de pais, ou no caso aqui da história, né, de um pai que ele exige um alto nível, né, dos filhos dele, mas ao mesmo tempo, isso acaba refletindo na maneira com que os filhos vão lidar com a vida e de como isso pode acabar também afetando psicologicamente essas crianças. Uma família que tem 3 filhos, 2 deles acabam morrendo por questões ali que a gente não entende muito bem o que é, mas tem algo de bizarro envolvendo aquela família. A gente vai desenrolando a história para descobrir o que é, né, e aí a gente acaba descobrindo que o pai tem uma espécie de poder em que ele consegue entrar na mente, né, dos filhos e tomar lugar no corpo deles. E ao mesmo tempo que a gente descobre isso, a gente vai vendo que ele, quando era muito novo, né, ele teve muitos problemas na infância, foi uma criança muito pobre, teve que começar a trabalhar muito cedo, se virar sozinho, e depois se tornou uma pessoa de muito sucesso, financeiramente falando, né, e tudo mais. E por conta, né, dessa vida tão difícil que ele teve, ele cobrava demais os filhos, mas ao mesmo tempo ele queria viver um pouco daquilo que ele não pôde viver na infância. É uma história que a gente consegue fazer a leitura, né, dessa questão do abuso paterno, né, da figura, de como a figura dos pais, ao mesmo tempo, ela pode ser uma figura muito positiva. Existem também, né, familiares, existem parentes, existem pais que conseguem também ter uma imagem, né, muito negativa na vida dos filhos, na questão psicológica dos filhos. Eu acho que esse conto ele trata muito sobre isso, e é por isso que ele fica aqui no muito bom. Agora, Labirinto Insuportável foi uma história que, assim, ela começou de uma maneira interessante, né, porque ela vai tratar aí dessas amigas que estão andando numa trilha, elas se perdem e parece que elas entram ali como se fosse numa espécie de uma dimensão diferente, ali um lugar, né, que não é acessível a qualquer pessoa. Só que conforme a história foi se desenrolando, começou a ir para algumas questões ali que não achei tão interessante assim o segredo, né, que envolvia aqui todo o plot dessa história. Entre essas histórias aqui, o Labirinto Insuportável, na minha opinião, é a pior história dessa coletânea, e por isso eu vou colocar ela aqui no muito ruim. Vila das Sirenes também é uma outra história que eu achei ok, achei uma história ok, e por isso eu já vou adiantar, já vou colocar aqui. Ela inicia com suspense, né, sobre o que está acontecendo naquela vila, com aquelas pessoas. Depois a gente vai desenvolvendo isso, né, vai vendo ali que existe uma conspiração em torno daquilo, né, que tem influência ali de um demônio, algo do tipo, e que você não pode ouvir ali uma sirene, né, que dispara naquela cidade toda noite, porque é aquilo que vai acabar manipulando as pessoas. É legal a ideia, interessante, mas assim, não foi algo que me impactou tanto quanto as outras histórias aqui que eu classifiquei, né, numa posição melhor. E por isso ela vai ficar aqui no ok. Agora a gente vai pra Garota Má. Eu acho que esse conto aqui, de certa maneira, ele tem uma correlação com o conto Coração de Pai, porque, sei lá, a gente tem uma representação, né, de um pai maluco, de um pai abusivo. A gente também tem uma representação nesse conto de uma mãe, e ela começa a contar sobre a história, né, de quando eles eram crianças, e nisso surge um menininho lá, né, novo ali no bairro, e aí ele começa a brincar com ela, e esse menininho, ela começa a ficar de saco cheio de brincar com ele, porque ela, na verdade, gostava de um outro garoto. E aí, pra tentar, né, fazer ele largar dela, ela começa a fazer umas coisas aqui sabe aquela coisa de criança, né, quando quer irritar a outra, ela começa a fazer umas coisas assim pra assustar o menino, pra que ele realmente não queira ficar perto dela. Só que por algum motivo ele não larga do pé dela, e ela vai pegando cada vez mais pesado, né, nessas brincadeiras que ela faz com ele, na verdade são maldades, né. E aí tempos depois eles acabam se encontrando quando adultos, ela acaba se apaixonando por esse menininho que ela ficava enchendo o saco, ficava fazendo maldades quando era criança. Ela acaba se casando com esse menino, né, que ela pegava no pé quando era criança. Passa um tempo, ela engravida, eles têm um filho, e num certo dia, né, o marido dela vai embora. Curiosamente, o tempo vai passando, e aí chega um ponto em que a mãe acha, né, que o pai abandonou ela, né, que o pai foi embora, porque ele queria dar uma lição nela, né, deixar ela novamente com uma criança chata no pé dela, e essa é uma criança que ela não vai poder se livrar, porque na verdade, ou pelo menos, né, a gente acredita que não vai poder se livrar, porque é o filho dela. E aí a história termina com uma cena bizarra, vou até mostrar aqui, depois eu vou colocar na edição. Olha como o Junjito termina a história, né? Ela acaba se vestindo como ela era criança, essa cara aqui dela muito bizarra, né? É uma história que eu
achei bem legal, mas ela não chega a ser ali muito boa igual a esses outros contos, mas ela com certeza, ela é melhor que, por exemplo, Labirinto Insuportável, por isso eu vou pôr ela aqui no meio. E se você tá gostando desse bate-papo aqui sobre os contos, deixa aí o seu like pra ajudar, né, a divulgar esse vídeo pra outras pessoas que também gostam de Junji Ito. Os Longos Cabelos do Sótão e A Morada do Desertor talvez estejam entre os meus contos favoritos realmente. Eu gostei bastante dos Longos Cabelos do Sótão. Eu achei um desenvolvimento muito interessante, né? Principalmente esse segredo que existe, o que tem lá naquele sótão que faz com que essa menina, né, acabe morrendo de uma maneira misteriosa. Envolve ali uma questão com ratos e tudo mais, né? Um término de um namoro também. E, cara, assim, a revelação, né, do que tem lá naquele sótão depois que ela morre, assim, é um negócio maluco, assim, é uma coisa bizarra, né? Inclusive, o rosto do pai dela, né, é capa aqui da edição, que o pai dela acaba subindo no sótão, ele vê o que tem lá. Quando ele vê, assim, o cara, ele fica em completo choque, ele não tem uma outra reação que não seja, né, esse rosto de espanto. Eu acho que Os Longos Cabelos do Sótão, apesar de ser muito bom, não chega a ser genial como é Morada do Desertor. E aí a gente entende por que essa coletânea leva esse nome, que realmente Morada do Desertor é a melhor história, porque a história se passa, né, ali no período da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, ali da Guerra do Pacífico. Tem um soldado que ele acaba desertando e ele vai se esconder na casa de conhecidos. Só que esse cara, né, esse soldado, ele tem um passado ali com essa família. Por conta disso, eles acabam ajudando esse cara, só que ao mesmo tempo eles mantêm esse cara trancado lá em segredo, enganando ele sobre o final da guerra. O cara tá lá já há muitos anos, a Segunda Guerra Mundial já acabou, a gente já tá vivendo uma outra década aqui na história, e o cara continua preso, o cara continua escondido, na verdade, na casa dessa família, achando que a guerra ainda está acontecendo e que o exército japonês ainda está em busca dos desertores. Em determinado ponto aqui, né, a gente acaba descobrindo o porquê que essa família está fazendo isso. Isso tem relação com uma das pessoas, né, dessa família, uma das irmãs ali, acabou morrendo numa situação em que ela começou a se envolver emocionalmente com esse cara. O irmão mais velho não gostou da situação, eles brigaram, ela ficou muito triste e saiu de casa, né, foi embora, enfim. Só que nesse caminho que ela saiu de casa, sei lá, porque ela tava muito triste, queria ficar um pouco fora, ela vai pra um lugar ali no meio do caminho, os aviões, né, do exército inimigo acabam atingindo ali aquela região e ela morre. E aí essa família culpa esse cara por ter, de alguma maneira, né, tido responsabilidade nessa situação. E a gente vendo a situação de fora, a gente vê que não teve necessariamente culpa do cara. E aí eles decidem, né, numa determinada data ali, pregar a grande peça nesse cara. Só que o final desse conto, putz, eu não tava esperando, porque eles se organizam lá pra fazer, né, esse grande susto que eles vão dar nesse cara, porque eles vão fingir que tá tendo um bombardeio pra deixar esse cara com muito medo. Eles começam a fazer e o cara não aparece. Você fala, nossa, o que aconteceu que esse cara não tá aparecendo, não tá vindo? Meu, quando eles abrem a porta e o cara tá lá enforcado, né, ele se enforcou e tal, e deixou um bilhete, e lá no bilhete ele fala que sentia muito porque a família acolheu ele, e a irmã acabou morrendo, né, por conta de um bombardeio, depois que teve aquela briga. E ele, né, foi o pivô dessa briga e ele não conseguia lidar com essa culpa, e aí ele acabou se enforcando por conta disso. O plot twist acaba nem sendo esse, é como se fosse um plot twist do plot twist, porque o cara, ele deixa anotado, né, a data em que ele escreveu aquela carta, e eles acabam descobrindo que ele se enforcou 3 dias depois daquela situação. Só que no decorrer da história a gente viu que esse cara tava escondido naquela casa já fazia anos, assim, acho que era mais de 10 anos que o cara tava lá. Se ele se matou, como que ele jantava com a família ali escondido? Eles viam aquele cara corriqueiramente. Pois é, na verdade era o fantasma do cara. E agora, né, esse fantasma, ele volta sempre pra lá, ele se esconde, ele ficou preso naquela casa com aquela família, e agora eles vão ter que conviver com esse fantasma que foi criado de certa forma por eles. Morada do Desertor é realmente uma coletânea aqui muito boa. Eu recomendo fortemente para quem quer começar a ler Junji Ito, porque aqui, por mais que eu tenha colocado aqui, né, algumas histórias numa classificação ruim ou muito ruim, essa comparação é feita com base no geral. Mas mesmo as histórias aqui dessa coletânea que ficam abaixo do geral, elas são muito boas, elas são realmente histórias interessantes de alguma maneira. E eu recomendo muito a leitura aqui de Morada do Desertor, assim como eu também recomendo a leitura de Contos Esmagadores, que eu também fiz um
ranking de todos os contos que você pode olhar aqui nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.